Bom dia, graça e paz. Deus abençoe poderosamente a sua vida, casa e família. É uma alegria estar aqui junto com vocês e buscando a presença de Deus. Estamos orando para estarmos debaixo da potente mão de Deus. Deus me deu uma visão na semana passada, onde eu vi uma mão que descia do céu e apontava para a tela e uma luz. Eu sentia Deus que estava agindo ali naquela oração, naquele momento. Era a mão de Deus. E nessa semana Deus me tocou de orar para estar debaixo da mão de Deus, porque Deus é real, Deus existe e Deus se manifesta aos seus filhos, sim. E para estarmos debaixo da potente mão de Deus, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. É sobre isso que eu vou falar hoje, mas antes eu quero orar enquanto todos chegam aqui na live. Deus amado, querido Pai, estamos aqui na Tua presença poderosa, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor se manifeste a nós. Manifesta o Teu poder, Pai. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua presença, nos envolve num manto da Tua presença, guarda-nos debaixo da Tua, Pai, potente mão. E nós pedimos também que o Senhor guarde a nossa família, Pai, nossos filhos, livra-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. Então, vamos nos revestir da armadura de Deus. Abra comigo Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante, diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para estarmos debaixo da mão de Deus, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Por quê? A armadura de Deus, ela é uma representação, algo que foi feita uma analogia. São coisas que nós precisamos fazer para as coisas darem certo, para o inimigo não prevalecer contra nós. Então, se a gente quer estar debaixo da mão de Deus, também precisamos estar revestidos da armadura de Deus que fala aqui na palavra. E eu quero contar uma história para vocês, um pastor, ele muito conhecido, com várias igrejas. Ele fala que certa vez ele estava ouvindo conversas que entre as igrejas estava indo uma moça. E quando os pastores dessas igrejas começavam a pregar, aquela moça se levantava, profetizando. Ela interrompia o culto e o culto não voltava mais à ordem comum. Simplesmente, ela tomava a palavra, começava a profetizar e dar direções às pessoas, até mesmo para se ajoelharem, fazerem outras coisas. E as pessoas estavam comentando sobre essas atitudes estranhas dessa moça. E esse pastor, que é muito relevante, então ele ficou sabendo disso.
E quando ele teve a oportunidade de conhecer essa moça e estava ministrando em um lugar, então ele chamou ela no particular, junto com um casal de auxiliares. E quando ele chamou ela para conversar, ele disse que ela arregalou os olhos para ele. Já começou a demonstrar um comportamento estranho e disse para ele: não extingais o espírito. Usou a palavra, né, para querer repelir o pastor. Mas ele, tendo discernimento que, já pela expressão dela, que havia mudado naquele momento, então ele repreendeu o mal e disse que saísse da vida daquela moça todo o mal. Quando ele disse isso, o espírito imundo manifestou nela. E ela começou a se contorcer e mudou a voz e todo aquele processo de libertação que muitas pessoas já viram, já conhecem. E enquanto ela estava com o espírito imundo ali manifesto, o espírito imundo disse que estava agindo na vida dela, porque ela frouxou, deixou frouxo o cinturão da verdade. Então o espírito imundo disse que entrou por uma abertura, por meio de uma abertura no cinturão da verdade. Ou seja, aquela moça era mentirosa. E a prática da mentira abriu uma brecha para aquele demônio entrar na vida dela. Aquele espírito enganador. Então esse espírito imundo disse, ela afrouxou o cinturão da verdade. Até os demônios conhecem a palavra e sabem muito bem por onde eles conseguem entrar. Aqui a gente viu que essa moça, ela abriu uma brecha na sua vida. Tinha uma brecha aberta e ali o mal estava agindo. Porque a Bíblia fala, e nós não podemos contradizer a palavra, que um culto deve ter ordem e decência. E já pela atitude dela já era antibíblico, porque ela interrompia para entregar uma palavra, mas ela tomava conta do culto. E uma pessoa para liberar uma palavra no meio de uma pregação tem que estar com uma direção muito certa, entregar a palavra e se sentar. Mas, pela Bíblia, isso não é correto. O culto tem que ter ordem e decência. Se o pregador liberar para a pessoa liberar a palavra, então ela libera. Porque até isso, aquele que está ministrando tem que liberar. Se ele não liberar, a pessoa não deve entregar a palavra. A gente tem que respeitar a ordem do culto. E essa moça abriu uma brecha e o mal estava agindo na vida dela. Então aqui a gente precisa compreender o que é a armadura de Deus. É algo figurativo. Foi feita uma analogia sobre uma armadura de um soldado. Mas na verdade a armadura ela tem a ver com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz e deixa de fazer. Então a armadura fala da verdade. Então a gente tem que procurar não mentir. Falar a verdade. A armadura fala da justiça. Procurar fazer as coisas certas, ser justo com as pessoas. A armadura fala do evangelho da paz. Nós devemos caminhar, por isso que é o calçado. Caminhar no evangelho. Amém? A fé, que também fala, o escudo da fé. A fé é uma prática. Se a pessoa não tem fé, então como ela verá milagres ou como as coisas acontecerão, como o sobrenatural se moverá se ela é uma incrédula? Ali ela abre uma brecha para o inimigo. Tem que ter fé. Salvação. Por que essa armadura é o capacete da salvação? Porque a salvação está referente a uma entrega que você faz. Você vai ter a salvação quando aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e render totalmente seu coração a Deus. É uma entrega. Então você vai caminhar debaixo da salvação. E por último, fala da palavra de Deus, que ela é como uma espada. Devemos conhecer a palavra, viver a palavra.
procurar, mesmo que não consiga perfeitamente, mas procurar viver a palavra, para que não tenhamos brechas na nossa armadura. Quer andar debaixo da mão de Deus? Se revista da armadura. Então, essa moça que eu citei o exemplo, ela disse o demônio por meio da boca dela, ela afrouxou o cinturão da verdade. Então, ela era uma mentirosa. Ela estava praticando a mentira e aí houve a brecha. Então, às vezes a pessoa vai abrir brecha sendo incrédulo, não andando no evangelho, andando com seus pés no mundo, sendo injusto com as pessoas, cometendo coisas erradas, não se entregando totalmente a Deus. Então, como ela vai ser salva se ela não se entregou e não vivendo a palavra, não tendo a palavra no seu coração? Quer andar debaixo da mão de Deus, ser revista da armadura de Deus. Pratique o que diz a palavra, então você será revestido debaixo da potente mão de Deus. Amém? Vamos orar então agora. Hoje eu quero orar em especial no Salmo 91, pedindo a Deus proteção divina, que o Senhor nos revista, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal. Glória a Deus, Pai, pelo poder do Teu nome estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, pedindo força, pedindo, Senhor, dá força a Teu povo, fortalece o cansado, o abatido, o oprimido, refrigera a alma daquele que está angustiado, Pai. Coloca os pés dessa pessoa no caminho da salvação, da verdade, que a Tua vontade se estabeleça sobre a vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, desfaz todo o mal, quebra as barreiras, desfaz as obras do inimigo e concede vitória aos Teus filhos e filhas, Pai. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, dissipa as trevas, Pai, e concede vitória ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua bondade e misericórdia venham nos seguir. Em nome de Jesus, eu quero declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu és Senhor, o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra e calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou também, o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Em nome de Jesus, declaramos a armadura de Deus sobre nós e a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Glória a Deus, você recebe essa palavra, se revista da armadura de Deus. Não dê brecha para o inimigo entrar, não deixe o inimigo entrar. Amém? Deus é contigo. Quero fazer um convite também
para você acessar nosso site www.profetaviniciusiracete.com.br. Lá você encontrará os nossos livros proféticos e de libertação e também os eventos que estão em andamento. Norte Certo e a última Escola de Profetas de 2024. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que haja paz, prosperidade, alegria no Espírito Santo e que as portas se abram, que você se revista da armadura de Deus. Deus te abençoe, já compartilha, que a paz esteja contigo. Deus é fiel.